Vamos estudar hoje na profecia quem é Babilônia. Na sua opinião, quem é Babilônia? Tem muitas especulações, mas vamos ver o que diz a profecia apocalíptica sobre o termo Babilônia. Estamos agora, a partir desse momento, já estudando o termo Babilônia. Vejam bem, antes do estudo, vamos fazer uma oração e perguntar e tentarmos responder o que significa Babilônia. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, santo, santo é o seu nome, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ó Pai, dá-nos teu Santo Espírito, Pai, dá-nos o entendimento, dá-nos tua unção e direção para entendermos a tua palavra. Em nome do Cristo, Filho do Altíssimo, nosso general e sumo sacerdote, nós te suplicamos. Amém. Ok. Nós vamos começar fazendo a abertura da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, eu gosto assim de mostrar a leitura. Eu gosto de mostrar onde a gente está lendo. Apocalipse 14, versículo 8. Seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a segunda mensagem angélica, que deve ser proclamada com todo o poder. A queda de Babilônia. Portanto, no capítulo 18 de Apocalipse, aparece um anjo que é representado por pessoas no fim dos tempos que vão dizer o seguinte: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, há um anúncio de Babilônia e há um anúncio da queda de Babilônia no Apocalipse 18 e há um anúncio da saída do povo de Deus de Babilônia. Vamos perguntar no Espírito de Profecia. Nós estamos apenas lendo profecia. Ellen White, o que significa Babilônia? Abra no Grande Conflito, livro Grande Conflito ou Grande Controvérsia, né? No capítulo 21. Abre assim, capítulo 21, advertência rejeitada. Foi uma advertência rejeitada. Babilônia é uma igreja que rejeitou verdades que a tornariam pura e santa e mais elevada. E aqui vamos ver o que significa o termo Babilônia. É dito, Ellen White comentando na página, no capítulo 21 do Grande Conflito. É dito que Babilônia é a mãe das prostitutas. Por suas filhas, devem simbolizar as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo seu exemplo de sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de formar uma ilícita aliança com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que foram uma vez puras e depois se perverteram. Então, Babilônia é uma igreja que nasceu pura. Marca esse detalhe que é muito importante. Babilônia é uma igreja que nasceu pura. Ok? Babilônia é uma igreja que nasceu pura e depois se perverteu. Pensa aí, uma igreja que nasceu pura e depois se perverteu. Ok? Babilônia é uma igreja que nasceu pura e depois se perverteu. E aqui, quando você abre, continua a leitura, que o livro fechou aqui, estou só com a mão.
E aqui você continua da seguinte maneira. Uma vez que essa mensagem vem em seguida a advertência do juízo, ela deve ser proclamada nos últimos dias, portanto, não deve se referir-se apenas à igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Ademais, no capítulo 18 do Apocalipse, numa mensagem que se encontra ainda no futuro, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esse texto escriturístico, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas estará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Babilônia é uma igreja que foi pura. Babilônia é uma igreja que não se refere à igreja católica, e Babilônia é uma igreja protestante dos últimos dias que foi uma vez pura. Professam a fé protestante. Ok? Babilônia é a igreja que foi pura, é uma igreja protestante, e é uma igreja que ela rejeitou a verdade. Vamos continuar a leitura no capítulo 38. O capítulo 38, eu costumo dizer que ele é um resumo de todo o livro Grande Conflito. Olha só, aqui no capítulo 38, é bom que leia tudo, toda essa página, 5, 7 e 8, mas eu vou ler só a partir daqui, só o termo Babilônia. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essa, dar-lhe-ão ouvidos, com assombro. Grave essa palavra aqui, ó, com assombro, com espanto, ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada a ela desde o céu. Babilônia é a igreja que rejeitou a verdade enviada a ela desde o céu. Qual a igreja que recebeu mensagem enviada a ela desde o céu? Será porque no livro Grande Conflito da CPB, onde foi distribuído 1 milhão de cópias, foi tirada essa parte aqui, que Babilônia é a igreja que rejeitou a verdade enviada a ela desde o céu? Não, eu quero saber por quê. Um resumo bem assim, terrível, né? Bem infeliz, um resumo quando se tira essa parte. Mas não estamos aqui para julgar, só para tentar entender, perguntar, né? E aí você vê que Babilônia foi uma igreja pura, uma igreja que rejeitou a verdade enviada a ela desde o céu, não é a igreja católica e é uma igreja protestante dos últimos dias. Isso quem está falando é Ellen White, o capítulo é a última mensagem de Deus para os moradores da terra, a advertência final. Abra assim capítulo 21 do Grande Conflito e capítulo 38. Você sabe qual é o final do capítulo 38 do Grande Conflito? Fala que os sinceros filhos de Deus vão partir os laços que os tinham mantido presos, ligações familiares, relacionamentos na igreja. São impotentes para retê-los agora. Nada vai reter as pessoas que vão sair de Babilônia, né? O tempo chegou da gente proclamar essa mensagem. Uriah Smith, que Ellen White recomenda em vários livros, aliás, eu vou abrir primeiro um livro Patriarcas e Profetas, esse condensado, a página, deixe-me ver se eu acho aqui, a página 347, o capítulo é a morte de Moisés, o capítulo 43 do livro Grande Conflito, do Patriarcas e Profetas. Capítulo 43 do livro Patriarcas e Profetas. Moisés teve uma visão e viu Babilônia. Vocês sabiam? Moisés teve a visão antes da sua partida, do seu sono no Monte Pisga, no alto do monte. Ele teve uma visão de tudo que iria acontecer. Mas o Pai Celeste poupou ele de
tanta angústia e agrúria, já tinha passado por tanto sofrimento. E ele teve mais uma visão, e agora uma outra cena passa diante dele. Havia-se-lhe mostrado a obra de Satanás levando os judeus a rejeitarem a Cristo, enquanto professavam honrar a lei de seu pai. Vê agora o mundo cristão sobre um engano idêntico, professando aceitar a Cristo enquanto rejeitam a lei de Deus. Ouvira dos sacerdotes e anciãos o grito frenético: fora, crucifica-o, crucifica-o. E agora ouve dos professos ensinadores cristãos este brado: fora com a lei. Viu o sábado pisado a pés e uma instituição espúria estabelecida em seu lugar. Novamente, Moisés encheu-se de espanto e horror. Grave essa palavra: espanto e horror, assombro. Como poderiam aqueles que criam em Cristo rejeitar a lei proferida por sua própria voz sobre o Santo Monte? Sempre quando aparece essa palavra espanto, horror, é porque o professo povo de Deus se entregou ao diabo. Se entregou ao diabo. Na destruição de Sodoma e Gomorra, tem uma explicação interessante. Compara Sodoma e Gomorra com a igreja babilônica do fim dos tempos. E aqui na página A Destruição de Sodoma e Gomorra no Patriarcas e Profetas, eu leio o seguinte: houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar. Eu vou começar daqui. Antes da destruição de Sodoma, Deus enviou uma mensagem a Ló: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, verso 17. Olha o comentário de Ellen White sobre isso. A mesma voz de advertência foi ouvida pelos discípulos de Cristo antes da destruição de Jerusalém. E nenhum cristão pereceu, na destruição de Jerusalém. Quando vis Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Não deviam demorar-se para conseguir coisa alguma de suas posses, mas antes aproveitar-se da oportunidade para fugir. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló, assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. O estado de corrupção e apostasia dos últimos dias existiria no mundo religioso. Foi apresentado ao profeta João, na visão de Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Antes de sua destruição será feito o convite: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Como nos dias de Ló, tem de haver uma separação distinta do pecado e pecadores. Não podem haver transigência entre Deus e o mundo, nenhum retrocesso para se conseguirem tesouros terrestres. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Como os habitantes do Vale do Sidim, o povo está sonhando com prosperidade e paz. Escapa-te por tua vida, é a advertência dos anjos de Deus. Mas outras vozes são ouvidas a dizer: não te deixes excitar, não há motivos para sustos. As multidões clamam: paz e segurança. 1 Timóteo 5, verso 3. Quando o céu declara que repentina destruição está para sobrevir ao transgressor. Irmãos, eu não vou continuar a leitura, mas aqui deu para ver claramente que, assim como foi dito escapa por tua vida a Ló, é dito escapa-te por tua vida, sai das igrejas babilônicas. Mas Ellen White, quem é Babilônia? Babilônia
Babilônia é uma igreja que está cheia de todo tipo de demônio. Cheia de todo tipo de demônio. Ellen White, no livro, quando você abre a Bíblia, primeiro eu vou abrir a Bíblia, depois nós vamos abrir primeiros escritos. Abra a sua Bíblia assim, ó, mais ou menos no meio da Bíblia, você vai achar o livro de Isaías, capítulo 4. Abra assim, ó, Isaías, você vai achar, vou mudar a mão aqui no capítulo 4, a mão direita abre mais rápido a Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: Nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Nossas vestimentas nos vestiremos. Rejeição da justiça de Cristo. Mulher em profecia significa igreja. De acordo com Efésios 5, 22, 23 em diante. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 em diante. Então, mulher em profecia significa igreja. Uma igreja, no final dos tempos, Ellen White viu 7 igrejas. É um número que significa totalidade e perfeição. De acordo com a página 327 do livro Atos dos Apóstolos. Então, todas as igrejas iriam apostatar, iriam fazer suas próprias doutrinas e confiar em sua própria justiça. É isso mesmo, Ellen White, comentando esse texto aqui. É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos ver se significa isso mesmo. Se Babilônia quer dizer primeiros escritos, abra assim, livro Primeiros Escritos. Primeiros Escritos. Deixe-me lembrar o texto aqui. Não, é bem aqui atrás. Antes do alto clamor, primeiros escritos, os pecados de Babilônia, aí na página 273. Os pecados de Babilônia. Vocês querem saber quem é Babilônia? Leia os primeiros escritos. Satanás tomou plena posse das igrejas como um corpo. Tomou plena posse? Olha a palavra plena novamente. Plena posses. Olha a palavra, olha o número 7 aí, pleno, plenitude. Ellen White fala que significa plenitude. E no mesmo capítulo continua: uma inumerável hoste de anjos maus estão se espalhando sobre toda a terra e enchendo as igrejas. Pense numa igreja que já foi pura, uma igreja que recebeu verdade direto do céu, uma igreja que é protestante, não é a igreja católica e que está cheia de demônio, todo tipo de ave imunda. Pense, vai pensando aí que nós vamos tentar saber quem é Babilônia. Uriah Smith, que Ellen White recomenda no livro Comportura Evangelista. Se você não tem o livro Comportura Evangelista, você pode abrir no livro Mensageiros da Esperança. É um livrinho fininho que todo comportor ganha, que é um compilado do livro Comportora Evangelista. Ela recomenda esse livro aqui, ó. Apocalipse, as profecias de Daniel e Apocalipse de Uriah Smith. Daniel e Apocalipse de Uriah Smith. Né? Então, nós vamos abrir na página 417. Eu vou voltar um pouco. O que significa Babilônia? Aqui ele vem explicando quem é Babilônia.
ele fala que um exame do procedimento seguido pela Igreja Protestante, em certas ocasiões, o demonstrará melhor. Quando Roma teve o poder, destruiu vastas multidões dos que considerava hereges. A Igreja Protestante manifestou o mesmo espírito. Basta citar Miguel Serveto, queimado pelos protestantes em Genebra sob a direção de João Calvino. Os dissidentes, durante muito tempo oprimidos pela Igreja inglesa, os pais puritanos na Nova Inglaterra, enforcando os quakers e açoitando os batistas, apesar de eles, por sua vez, serem fugitivos da opressão semelhante da Igreja Anglicana. Como é que pode os protestantes... Aí ele vem falando que Babilônia se refere a protestantes também. E ele vem falando assim, olha, que quando você ouve essas coisas, em vez de se encher de ressentimento, quando se menciona esse termo, o povo deveria antes examinar a sua posição para ver se sua fé ou prática é culpado de ter algum relacionamento com a grande cidade da confusão. Em caso positivo, deve separar-se imediatamente dela. E ele chega à seguinte conclusão: por esses motivos, é muito evidente que a Babilônia do Apocalipse é a professa igreja que se uniu com o mundo. Igreja pura, igreja que recebeu verdade direto do céu, igreja protestante, igreja que professa ser a professa igreja que se uniu com o mundo, é a Babilônia do Apocalipse. Caiu Babilônia. E aí ele continua, são vários os textos. E eu quero voltar no espanto e no horror. No espanto e no horror, né? No espanto e no horror. Onde João viu e ficou espantado e horrorizado. Moisés também ficou horrorizado. Por que Moisés ficou horrorizado? João ficou horrorizado. Por quê? Porque Moisés e João ficaram horrorizados. A página 456, eu abro aqui, é um comentário sobre Apocalipse 17, o espanto e o horror. É um comentário sobre Apocalipse 17, 456, e o versinho 6 e 7. Por que esse livro foi engavetado? Você tem que correr atrás, nós devemos ser bereanos, correr atrás desse livro. Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, Ellen White recomenda. Quando João viu a mulher embriagada com o sangue dos santos, admirou com grande espanto. Uma causa da admiração. Por que admirar a João com grande espanto? Como diz o original ao ver a mulher embriagada com o sangue dos santos? Era a perseguição do povo de Deus alguma coisa estranha no seu tempo? Não vira ele, Roma, estender seus mais ferozes anatemas contra a igreja? Não estava ele próprio exilado sobre o seu cruel poder? Enquanto escrevia, por que então se admirou ao olhar adiante e ver Roma ainda perseguindo os santos? O segredo de sua admiração era este. Preparado? Atenção! Todas as perseguições testemunhadas procediam de Roma pagã, inimiga declarada de Cristo. Não era de estranhar que pagãos perseguissem os seguidores de Cristo. Mas quando João olhou adiante e viu uma igreja que professava ser cristã perseguir os seguidores do Cordeiro e embriagar-se com seu sangue, não pôde deixar de admirar-se com grande espanto. Então, uma igreja protestante, uma igreja que recebeu verdade do alto, uma igreja que nasceu pura, uma igreja... Tudo de bom a igreja. Essa igreja, tudo de bom, vai embriagar com o sangue dos santos. Ah, mas como isso? Só de você trair os santos. Abra assim, ó, a Bíblia. Como é que eles vão embriagar? Tem vários tipos de embriaguez. Você não consegue imaginar uma igreja
assembleia, uma CCB, uma igreja adventista do sétimo dia embriagar com o sangue dos santos? Não, não consegue não. Pois bem, abra assim João 19, abra assim João 19. Eu passei aqui, João 19, versículo... João 19, versículo, abra assim, 11. Cristo respondeu que a Pilatos falou assim, olha, eu tenho autoridade para te soltar. Ele falou, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Maior pecado é a pessoa que trai, a traição. Os dissidentes, no fim dos tempos agora, terão que conviver com a traição. Abra assim, Mateus 23. Abra em Mateus 23. Mateus 23. Em Mateus 23, Cristo diz que... ele fala que... ai sobre os fariseus. No versículo 35, fala assim, ó, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas vou dar uma explicação bem direta e simples. Quando você comete erro contra os santos agora, no fim dos tempos, vai recair sobre eles. E esse erro consiste em apenas trair os santos. Então, Babilônia é uma igreja que nasceu pura, uma igreja protestante, uma igreja que recebeu grande luz do céu, uma igreja que vai trair os santos. Quando ela trai, é considerado como alta traição do governo do céu. É considerado como, quando fizesses a mim, quando fizesse a um desses pequeninos, estão fazendo a mim mesmo. É uma igreja fanática religiosa, que vai perseguir somente os dissidentes. É uma igreja fanática religiosa que vai perseguir somente os dissidentes. Quando você abre no livro do... é uma igreja que o povo de Deus é chamado a sair dela. É uma igreja que o povo de Deus é chamado a sair dela. Coleção Spalding McKenna, volume 1, página 10 e 11, diz assim: vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhantes a Judas, nos denunciariam aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Os santos, nessas alturas, serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos. Mas a igreja dos adventistas nominais, que conhecem a nossa fé e costumes, pois nos odeiam por causa do sábado, já que não podem refutá-lo, irão trair os santos e os entregarão aos católicos, como os que desprezam as instituições do povo, ou seja, guardam o sábado e negligenciam o domingo. Quem é Babilônia, Ellen White? Quem é Babilônia? Todo o livro Primeiros Escritos, todo o livro Primeiros Escritos vai dizer quem é Babilônia. Na página 17, em Algarismo Romanos, 2 grupos de adventistas. Fala quem são os adventistas nominais. O grupo que sobreviveu tornou-se a Igreja Cristã Adventista. Esses são identificados neste livro como adventistas do primeiro dia ou adventistas nominais. Então, o grupo que sobreviveu tornou-se a Igreja Adventista do sétimo dia, que vive hoje. Ela é chamada nesse livro de adventistas nominais. Então, quando você vem aqui, ó, você vai abrir todo o livro Primeiros Escritos, na página 33, na página 69, na página 261, vai falar sobre os adventistas nominais. Há um convite a sair de Babilônia, quando você descobre quem é Babilônia, não é isso? Há um convite para sair de Babilônia. Quando você vem
no Primeiros Escritos, na página 273, na página 273, aqui é visto que muitas dessas pessoas vão sair de Babilônia. Na página 278, vai falar que vai sair, que é o alto clamor. O alto clamor é caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Olha aqui, ó. Apocalipse 18. O alto clamor, o anjo que voa pela terra, são pessoas. Eu leio aqui no segundo parágrafo que fala assim: foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu, e ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda a terra: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados, e para não participar de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A luz que derramou sobre os expectantes penetrou por toda parte. Aqueles nas igrejas, onde é que as pessoas estarão? Nas igrejas que tinham alguma luz e que não haviam ouvido e rejeitado as 3 mensagens angélicas, obedeceram à chamada e deixaram as igrejas decaídas. Você não ouviu ainda as 3 mensagens angélicas? Você não rejeitou ainda? E aqui fala assim, olha: a terceira mensagem angélica deveria fazer a sua obra. Todos deveriam ser provados por meio dela. E os que são preciosos deveriam ser chamados das corporações religiosas. Sem temer as consequências, Deus estava na obra, e cada santo, sem temer as consequências, seguia as convicções de sua própria consciência e unia-se com os que estavam a guardar todos os mandamentos de Deus. Você sabia que depositar sua consciência nas mãos de pessoas é pecado? Livro Testemunhos para Ministros, página 302, 303, 362, 364. Há uma maldição que é pronunciada sobre pessoas que não são analfabetos, que são analfabetos funcionais e que não são bereanos, analfabetos espirituais. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua destruição. Está vendo a ligação? Sodoma com as igrejas, Ló com os santos dos últimos dias. A terceira mensagem encerrada é a página 279, 273 em diante do livro Primeiros Escritos. Eu vou resumir, porque nós já estamos com 33 minutos, página 261. Há um chamado para se retirar de Babilônia. Então vamos ver que uma firme plataforma da página 261 fala assim, ó: vi que assim como os judeus crucificaram a Cristo, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens. E isso mesmo não tem conhecimento, por isso mesmo não tem conhecimento do caminho para o Santíssimo, e não podem ser beneficiadas pela intercessão de Cristo ali. Olha que acusação perigosa. Quem são as igrejas nominais? Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes ou dissidentes para melhor entendimento.
Que o Pai Celestial possa abençoar você. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, você não deve endurecer o seu coração. Abra em João capítulo 10, o divino pastor fala assim, João 10, versículo 3. Para este o pastor abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz.